Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem será livre, sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar a sua orelha. Assim, ele será o seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não deverá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas ou dos direitos conjugais. Se não lhes garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Oremos ao nosso Deus. Bendito, eterno e poderoso Deus, sou grato ao Senhor por mais uma vez o Senhor ter nos concedido esse riquíssimo privilégio, Deus, de estarmos aqui. Santo Deus, obrigado pela tua santa e poderosa palavra, a qual foi lida. Deus, te peço em nome de Jesus, ilumine a minha mente, me usa, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus, por todos os pecados que eu cometi, tanto os que eu vi como os que eu não vi. Leva, Deus, essa palavra a cada coração que aqui está, para que nós possamos aprender, e assim, Deus, cada dia mais, que nós venhamos estar fortalecidos na tua palavra, para assim fazermos a tua vontade. Assim te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bendito e poderoso Deus, estamos mais uma vez aqui para cultuarmos ao nosso Deus e assim prestarmos a nossa devoção ao nosso bendito e poderoso Deus. Já estamos há um bom tempo estudando o livro de Êxodo, e Deus, Ele nos ensinou bastante a sua palavra, tanto na quarta como nos domingos, onde estudamos o Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Hoje iremos iniciar o capítulo 21 de Êxodo. Iremos estudar leis acerca dos escravos hebreus. As leis acerca dos escravos hebreus. Uma coisa que nós temos que entender
é que a Bíblia Sagrada, ou o nosso Deus, ele não instituiu a escravatura. Isso é bastante importante nós aprendermos isso. Deus não instituiu a escravatura. Até porque quando Deus ele criou o homem perfeito. E como nós bem sabemos, o homem ele era livre para fazer a vontade de Deus. No entanto, ele também tinha a escolha de desobedecer a Deus, e ele desobedeceu a Deus, e por conta disso, ele caiu. E toda a raça humana caiu junto com ele. A partir desse momento, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que tudo que Deus ele tinha planejado para o homem de bom, o próprio homem, ele escolheu pecar e desobedecer a Deus. Uma vez pecando, ele perdeu esses direitos. Não que com o pecado do homem, Deus foi pego de surpresa e que Deus tinha um plano B, como alguns pregadores estão pregando aí, e tem até DVDs dizendo que Deus tinha um plano B. Se ele tem um plano B, porque o plano A, ele possivelmente ou com certeza deu errado. E não deu. A Bíblia vai nos ensinar que antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha nos escolhido, ele sabia tudo o que iria acontecer. Tudo, os mínimos detalhes. O que vai acontecer, o que aconteceu. Lá na eternidade, quando não existia anjos, quando não existia arcanjos, quando não existia querubins, quando não existia serafins, só existia a Santíssima Trindade. E lá, em um santíssimo conselho, eles planejaram criar todas as coisas e sabiam o que iria acontecer com o homem. Portanto, é bastante importante nós termos isso definido, aprendermos isso, porque infelizmente tem surgido aí muitas pessoas que estão usando a palavra de Deus, que na verdade estão usando a palavra de Deus mal, de uma forma errada, e que na verdade é mais prejudicial ao cristianismo do que propriamente aquelas pessoas que procuram destruir os cristãos, matar fisicamente os cristãos, como tantos e tantos imperadores romanos, tantos e tantos perseguidores do evangelho, o bem conhecido Hitler, que perseguiu os cristãos, e agora na atualidade os países que não permitem que o evangelho seja pregado. Todavia, as pessoas que usam a palavra de Deus erroneamente, têm uma definição ou uma interpretação errada da palavra, é mais prejudicial do que quem persegue e mata os cristãos fisicamente. Por isso que temos que ter definidos em nossos corações tudo o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. É provável que a instituição da escravatura tenha começado assim que os povos antigos passaram a fazer prisioneiros de guerra e que mais tarde tenha se estendido a outras formas, como a escravidão por débito ou pela prática de algum crime. Então, possivelmente por meio de guerras que começou a escravatura e depois, por conta de débito, ou pela prática de algum crime.
Uma coisa que nós temos que entender é que no período bíblico do Antigo Mundo, quando Deus ele deu essa lei a Moisés, as nações, todas as nações da época, já tinham escravos. Já existiam escravos em cada nação, pessoas que eram escravas. E o intuito de Deus com essa lei é exatamente regulamentar a escravatura para que viesse se tornar mais humanitário. Esse foi o intuito de Deus, porque segundo ou de acordo com as demais nações que não conheciam a Deus, os escravos eram tratados brutalmente e, dependendo da nação, coisas terríveis aconteciam. E Deus, ele decidiu regulamentar ou organizar com leis, de acordo com o querer de Deus, a escravatura em Israel. Começa o capítulo 21, no primeiro versículo, dizendo assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Deus, ele falando a Moisés, são estas as leis que você, Moisés, proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Deus aqui, ele ensina a Moisés que se porventura surgisse uma situação, como surgiu muitas situações na época, e um israelita, ele ter uma dívida e não ter como quitar aquela dívida, pagar a dívida, ele ser vendido como escravo. E a determinação de Deus é: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. O escravo hebreu, um exemplo, nós somos todos aqui israelitas. Aí se porventura eu estou com uma dívida muito grande e não consigo pagar a Marcelo, então eu vou servir como escravo a Marcelo por 6 anos. No 7º ano, que é o ano do jubileu, aí eu saio, deixo de trabalhar para Marcelo como escravo e saio sem pagar nada. Por quê? Porque durante 6 anos eu trabalhei e quitei aquela dívida com Marcelo. Era essa a determinação. Abram aí Levítico, capítulo 25, versículo 44. Levítico, capítulo 25, versículo 44. Vou ler para adiantar.
Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos os israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Ou seja, se porventura os israelitas, eles comprassem escravos de outras nações, um exemplo, da Síria, dos egípcios, do Egito, eles poderiam deixar esse escravo como herança para os seus filhos e se tornar escravos para sempre. Já os israelitas não. Já o israelita, ele tendo uma dívida, ele servia aquela pessoa que ele estava devendo, e após 6 anos, no 7º ano, após trabalhar 6 anos, quando fosse no 7º ano, ele sairia livre sem pagar nada. Abram aí Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12, a partir do 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 12. Vou ler para adiantar. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, e quando fizer, não mande embora de mãos vazias, dele como generosidade dos animais do seu rebanho, e do produto da eira e do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembrem-se de que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a você essa ordem. Irmãos, então Deus é que autoriza ao escravo hebreu que ele servisse por 6 anos, no 7º ano seria liberto, e quando ele saísse, ele não ia sair de mãos vazias, ia dar do seu rebanho, ia dar daquilo que Deus tinha dado à pessoa que foi o proprietário daquele escravo durante 6 anos. De imediato, assim, quando nós fazemos uma leitura acerca das leis dos escravos hebreus, de imediato dá para, assim, se nós fizermos uma leitura superficial, iremos pensar que Deus, ele era a favor da escravidão, ele tinha decretado a escravidão, mas não era isso. Deus não tinha decretado a escravidão. Deus aqui tinha dado leis para regulamentar a escravatura. E você vê que os escravos hebreus, eles tinham seus deveres, mas também tinham seus direitos. Não era tratado como um escravo de outra nação, ou as demais nações, as outras nações, tratavam os escravos. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso, e mesmo em situações como essas, a gente vê Deus, ele agindo com a sua graça.
Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Ainda tem mais um detalhe. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Se ele chegou solteiro, jovem, sem esposa, sem família, ele vai sair também solteiro. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se ele chegou casado, a mulher, quando ele for liberto, a mulher também vai com ele, para que não haja uma injustiça. De um exemplo, o escravo, o homem está com uma dívida e quer pagar aquela dívida, e ele vai servir a outra pessoa, ou no caso a pessoa que ele está devendo, e quando completa os 6 anos, ele chegou com a sua esposa e ele vai sair agora só. A sua esposa vai ficar lá, como escrava ainda. Não, Deus não ensina assim. Se ele chegou solteiro, ele sairá. Se ele chegou casado com a sua esposa, ele sairá também. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá. Agora um exemplo. Se porventura o escravo ele chegou solteiro, aí o senhor daquele escravo, o dono dele, ele decide dar uma esposa àquele escravo. E eles casam e têm filhos. Quando chegar o 7º ano, que é o ano do jubileu, ele sairá, aquele escravo sairá, mas no caso, como diz a palavra de Deus, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Por quê? Porque foi o dono de escravo que deu. O homem sairá sozinho. O homem sairá sozinho. Ele somente o homem sairá livre. A mulher que ele tinha dado àquele homem e os filhos que tiveram não sairá junto com ele. Se no caso for aqui Hebreus, é claro que quando chegar o 7º ano, eles também vão sair. Porque aqui a Bíblia não explica, mas acredito plenamente que a situação pode ser o seguinte, um exemplo, eu estou com uma dívida, aí eu vou servir a pessoa que eu estou devendo, e já estou servindo aquela pessoa há 2 anos. Aí porventura outra pessoa, no caso uma mulher, ela também deve àquela mesma pessoa e vai pagar a sua dívida. Eu já tenho 2 anos que estou pagando, ela entrou agora. Possivelmente quando eu completar 6 e no 7º ano eu for liberto, aquela mulher ainda não vai ser liberta. Então, é nessa situação. Ou em circunstância como essa. Se, porém, o escravo declarar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos. Se, porém, o escravo declarar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre. Se o escravo ele chegar a uma conclusão que o homem que ele está servindo ali, o senhor dele, é uma pessoa boa, e ele o ama, porque ele trata bem, ama também sua esposa, ama também seus filhos que teve lá, e não quer ser livre, o que é que acontece?
o Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo para toda a vida. Se porventura chega uma situação dessa de a pessoa que é escravo, ele fala, não, trabalho aqui e sou tratado muito bem. Eu amo meu Senhor. Eu amo a minha esposa. Eu amo meus filhos. Eu não quero sair livre. Ele simplesmente chegava ao Senhor e falava, não quero sair livre. Ele levava os juízes, levava à porta da cidade, ou a lateral da porta, para furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Ele não terá mais o direito de sair. Será seu escravo por toda a vida. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para as leis regulamentares, a gente pensa que é uma grande injustiça que acontecia, ou que aconteceu da parte de Deus, né? Mas quando nós começamos a entender, nós vemos que Deus, Ele agiu com a sua graça aqui, Ele agiu com a sua misericórdia, e regulamentou, ou deu leis a Moisés, para que Moisés viesse ensinar, e o povo ali viesse ter um conforto maior. Leis humanitárias, amando o seu Senhor. Ele decidiu ficar. Irmãos, abram aí Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler para adiantar aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que nos... Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, Deus no Antigo Testamento, Ele regulamenta a escravatura, ou dá leis humanitárias, civis, para que os escravos não viessem sofrer tanto na época ou no período do Antigo Testamento. No entanto, Deus, a sua palavra nos ensina que nós éramos escravos
não de senhores humanos, não de homens, aonde nós poderíamos um dia nos libertar, pagar as nossas dívidas, pagarmos as nossas dívidas e termos ou obtermos a nossa liberdade, ou sermos resgatados por alguém, mas escravos do pecado. E a Bíblia nos ensina que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Deus, e cremos nele, fomos selados pelo Espírito Santo. Tudo isso para a glória de Deus. O que Deus, Ele dá no Antigo Testamento como leis humanitárias, como leis civis, para que os escravos não viessem sofrer tanto. No Novo Testamento, Deus mostra o seu plano por completo a nós, mostrando que Ele nos ama, que Ele nos salvou, que Ele nos selou com seu Espírito, para que nós viéssemos a ser escravos dEle para todo o sempre. Éramos escravos do pecado, andávamos de conformidade aos nossos prazeres, o nosso querer, a nossa vontade, e jamais tínhamos a mínima possibilidade de sermos libertados. Todavia, Cristo Jesus, aquele valente, que é mais valente do que o próprio valente, Ele nos libertou. Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Irmãos, que Deus em Cristo nos conceda sabedoria, nos conceda força, nos conceda vigor, nos conceda entendimento da sua palavra, para que nós possamos a cada instante, a cada momento, agradecermos a Deus, nos entregarmos mais completamente a Deus, para que Deus possa nos usar poderosamente. Que Deus em Cristo, Ele nos abençoe grandemente. Versículo 7. Se uma mulher vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se uma mulher vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar o seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deve permitir que ela seja resgatada, no caso, por outra pessoa. Não poderá vendê-la a estrangeiros. E o senhor daquela pessoa, daquela mulher que é escrava dele, não pode de maneira nenhuma vender aquela mulher a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Olha que interessante. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela direitos de uma filha. Não era para tratar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Era para dar a ela direitos de uma filha. Se o seu senhor a tomar como... Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se ele tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira, ou no caso, aquela escrava, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Se não lhe garantir, após tomar, se porventura acontecesse tomar uma segunda esposa, alimento, roupas e
todos os direitos conjugais, aquela mulher poderia sair sem direito, ir embora sem precisar pagar nada. Irmãos, o que é que nós aprendemos com tudo isso? Nós vemos a graça de Deus, o quanto Deus ele é justo, o quanto Deus ele é misericordioso, o quanto Deus ele é poderoso. Se nós fizéssemos uma comparação com as leis acerca dos escravos hebreus, com as leis acerca dos escravos das demais nações, como exemplo, o código de Hammurabi foi um homem rei, por volta ali do século 18 a.C., 1800 a.C., e um homem sábio, rei, da região da Mesopotâmia, e ele escreveu alguns códigos, algumas leis que regiam aquela região, e é muito diferente do que Deus ele determinou para o povo hebreu, ou para o povo hebreu. Vimos a graça de Deus, irmãos, vimos o quanto Deus ele é bondoso, ele é amoroso, o quanto Deus ele é misericordioso, e como Deus ele trata o seu povo. Ele procura o melhor para o seu povo. Infelizmente nós sabemos que muitas e muitas vezes o povo hebreu, eles desobedeciam a Deus e não queriam o melhor para si. Mas em toda a Escritura, em toda a Bíblia Sagrada, vemos o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus ele pensou em todos os detalhes para que a nação israelita, para que o povo hebreu, eles viessem viver da melhor forma possível. Então que Deus em Cristo, ele aplique suas palavras aos nossos corações. Desde já, vou orar, e logo após a oração, retorno o trabalho para o presbítero Oséias. Ele irá nos despedir com a bênção apostólica e também dar os demais avisos para o decorrer da semana. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por mais uma vez, Deus, estarmos aqui.